Olá, boa noite, meu povo. A nossa professora Lucélia, ao nosso doutor Luiz Abchir, ao presidente do partido, Guilherme, ao Tião Soares, ela não gosta de chamada de poeta, poetisa, mas a nossa poetisa Vilene, tá certa? Eu inicio agora nosso fórum, nossa fórum live virtual sobre a cultura, onde a gente vai debater. Vamos ouvir um pouco e logo em seguida vamos debater um pouco sobre cultura, sobre o fomento à cultura, a importância desse diálogo. Cultura não se faz, como nada na vida, né? Mas cultura não se faz sozinho. Né? Cultura se faz com participação, com diálogo. E é nesse sentido que a gente começa a nossa live. Então, eu inicio aqui a fala ao nosso presidente do partido, Guilherme Dias. Legal, obrigado, William. Vocês estão me ouvindo direitinho? Legal. Sim. Então vamos lá. Boa noite a todas, a todos, todes. Muito obrigado pela presença de vocês no evento de debate sobre a cultura que o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras muito felizmente realiza para que possamos amadurecer ideias e políticas públicas na área da cultura. A cultura é muito além de uma dança, um canto, uma interpretação. A cultura é a celebração do modo de vida de um povo. É orgulhar-se das suas raízes, é a visita do sujeito que levará sementes de um lugar para outro lugar pelo seu encanto, pelos seus costumes, pelo seu cuidado com o todo. Isto é cultura, é tradição sem ser conservador, é surpreender sem destruir, é reinventar sem apagar. Bertioga tem passado nos últimos anos por um processo de desmanche da sua cultura. Endeusam as esculturas norte-americanas da Disney no período que mais visitantes temos e esquecem das manifestações culturais. Investe-se no balé russo para as nossas crianças ou nas atividades esportivas patrocinadas pelas grandes mídias, mas esquecem do futebol de várzea ou das atividades aquáticas que vemos desde sempre na literatura bertioguense. A nossa gente do Nordeste, que tanto contribui com a identidade cultural de nossa cidade, e construíram a nossa cidade, tijolo por tijolo, são invisíveis aos olhares dos atuais governantes. Não por acaso, o espaço de disputa entre correntes ideológicas para a geração de políticas públicas que deveria acontecer no Conselho de Cultura é um espaço que deu as costas para a população, realizando reuniões em horários inacessíveis e decidindo por ações populistas apenas. Nem mesmo o Plano Municipal de Cultura, construído por nossas cabeças pensantes e atuantes, ainda na gestão anterior, foi implementado. Falta para os gestores da cultura, atualmente em espaços de poder público, admitirem para as manifestações espontâneas da nossa gente. Falta vergonha na cara para admitir que o dinheiro público escorre a bel prazer em projetos pensados individualmente por pessoas que atendem a interesses que não o do povo. Nem mesmo o carnaval bertioguense parece ter escapado da ruindade e perversidade dos atuais gestores. Após anos de unidade e alegria, a família bertioguense se divide em outros grupos, em outras disputas, em outras agremiações. Querem nos convencer com letras, em concreto, na entrada da cidade, ou pracinhas que são reformadas a cada nova gestão, que vão despertar o sentimento de pertencimento a essa cidade. Mal sabem que o que gera pertencimento ao seu povo é a educação para as nossas crianças, a saúde para todos, a segurança nas ruas,
o trabalho para homens e mulheres, a juventude sonhadora. Pois bem, e aqui falamos sobre sonhos. Por algum tempo, o PT tem usado o grito de guerra, vai ter sonho, vai ter luta. E muito nos perguntaram, mas por que usar a expressão vai ter sonho? E eu respondo para vocês, companheiros e companheiras que nos prestigiam agora com a sua audiência. Há alguns anos, Bertioga não gera empregos, Bertioga fecha escolas e não investe em seu povo. Nos tiraram o direito de sonhar. Com a entrada do PT no debate, com pré-candidatura própria, nesse pouco mais de um ano de novo PT em Bertioga, nós nos orgulhamos de convidar, ouvir e decidir coletivamente pelas nossas ações, tensionando a relação pública que o atual governo tem oferecido, e assim estamos qualificando o debate. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Assim gritava Elza Soares em sua canção. E cito porque sabemos que ninguém se espanta ao ver um arquiteto ou um construtor no comando de um projeto de cidade, mas se espantam quando vem uma mulher negra. Não vamos nos enganar. A pré-candidatura da professora Lucélia, que tão ativamente flutua nas ações culturais há anos, é um espanto para eles. Para nós que pensamos o trabalho livre, a manifestação cultural e a preservação ambiental da nossa cidade, temos uma pré-candidatura representando a camada mais oprimida e explorada da sociedade burguesa, ocupada por homens brancos, donos de construtora. Estamos quebrando a cultura política estabelecida na província bertioguense. Pois bem, se não ouvirem a periferia, os caiçaras, os indígenas, o nordeste bertioguense, a fadada política de cultura tão festejada por eles não é nada mais do que pão e circo. É nada mais do que a iniciativa de enganar o povo com ações apequenadas, individualizadas. É não construir coletivamente o que é a real identidade de nossa gente. Bertioga tem algumas manifestações que serão devidamente citadas como exemplo pelos nobres companheiros que estão compondo a mesa. E é inspirada nessa gente que o PT pensa em descrever o que quer levar ao seu povo como proposta, ou seja, ao povo o que o povo quer. Somente um partido como o PT, responsável por políticas públicas transformadoras, como a Lei Rouanet, ou mais atualmente a Lei Aldir Blanc, para olhar para a cidade de Bertioga e ouvi-la. Em tempos da pseudocultura negacionista, alimentada por Jair Bolsonaro do PSL e João Dória do PSDB, o PT de Bertioga se orgulha, de forma virtual, em realizar o seu primeiro Fórum de Cultura, e assim preservar todos, todas e todes. Obrigado, William Vasconcelos e Rogério Xing, pela organização. Obrigado, Tião Soares, secretário estadual da Cultura do PT estadual. Aos convidados, Odair Dias, Cristina Taquai, Cadu de Castro. Muito feliz pela presença de vocês. Obrigado aos relatores Luca Barbianca e Maria Guilherme. E, por último, e de forma sempre aguerrida, me despeço acenando para a professora Lucélia e doutora Luísa Bichi, a quem sempre agradeço pela missão de estar à frente desses debates para ensinar, aprender e qualificar a discussão. Eu desejo para todos um bom evento. Eu desejo para vocês o que há de melhor na cultura. E vai ter sonho, vai ter luta. Muito obrigado. A gente só vai com arte e poesia, né? Estão me ouvindo, né, galera? Concluo essa fala linda do nosso presidente Guilherme com essa frase final, né, de vai ter sonho, vai ter luta, e vai ter sonho, né, Lene? Eu acho que a poesia começa a animar nossos ânimos para uma boa noite de discussão sobre cultura. Então, com vocês, Vilene Lacerda. Boa noite, é uma honra.
Como ela mesmo fala que não gosta ainda, não se sente, mas é a nossa poetisa e articuladora social, promotora de cultural, idealizadora do sarau itinerante feminista Elas na Quebrada, membro do coletivo feminista Manacá. Com vocês, Vilene Lacerda. Boa noite a todas e a todos. É uma honra estar aqui hoje participando desse debate, desse projeto, que para mim é uma alegria estar aí com a professora Lucélia como pré-candidata, e é realmente isso, vai ter sonho, vai ter luta. E hoje eu vim aqui para poder citar para vocês, espero que gostem, duas poesias da minha autoria, então vamos lá? O nome da minha poesia é assim, Oiá está presente. Venho aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe, que nos ensina. Oiá, Oiá está presente. Venho aqui hoje para ressaltar todas as mulheres guerreiras que não desistiram da luta, mesmo que por terra se ajoelhou, veio a se levantar, mais forte que nunca, julgada pelo seu cabelo, pelo seu tom de pele, ou tantas as outras barbaridades. Malditos são os que julgam, coitado deles, que nunca vão conhecer a real beleza que a descreve. Que então, todas as mulheres acordem como Oiá, dona dos raios e das tempestades. Se for para falar de cor, eu então visto a minha capa vermelha. Oiá está presente em mim. Mãe que me dá forças para continuar. Não me deixes cair por terra. Não se iluda com a sua beleza. Ela é bela como uma borboleta, mas também tem a força de um búfalo. Então, venho aqui hoje para ressaltar. Lugar de mulher é onde ela quiser. Lugar de mulher é onde ela quiser, retirando esse rótulo que a sociedade diz, o lugar onde deve estar uma mulher. Por isso reforço, lugar de mulher é onde ela quiser. Que então, todas as mulheres desperte dentro de si a guerreira Oiá. Muito axé, esse poema ele tem uma importância muito grande para mim, ainda eu como uma mulher preta e periférica. E agora eu vou deixar mais uma aqui para vocês refletir a nossa realidade, porque todos os dias a gente está na luta. Como diz que quando uma mulher negra se movimenta, como diz Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, e é exatamente isso. Então vamos lá agora para a favela. Favela. Eu queria ter um monte de palavras para falar ou para recitar, mas a minha educação foi só blá, blá, blá. Educação mastigada. Na minha quebrada, professores faltam lá. Entre vielas e beco, eu subo, eu desço. Dói no peito em ver que aqui estamos do mesmo jeito. Chega, vamos gritar, porque assim não dá mais para suportar. Pode dizer que as minhas palavras são só blá, blá, blá. Quero ver vir aqui morar, sentir seu coração todos os dias, bater sem esperança de viver, sentir fome, olhar à sua volta, só miséria e pedido de socorro. Favela, todo dia vivemos uma realidade de miséria, mas temos força o suficiente para lutar. Com sagacidade, vamos encarando a nossa realidade. Favela, orgulho dela. E é isso aí. Vai ter sonho, vai ter luta, porque esse novo projeto já está fazendo aí um sacudido. Eu estou muito emocionada hoje em estar fazendo parte dessa live, porque a esperança está de novo na porta da periferia, e periferia está junto com a Lucélia, e vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado de coração. Texto maravilhoso. Salve nossa mãe Oiá, Iansã. Salve nossos orixás. Sobe todos os... Axé. Bom, uma honra de falar pela primeira vez esse currículo. Muito me orgulha. Muito... Não por ser pré-candidata, mas por ser minha amiga pessoal. Por eu poder ter trabalhado com ela na escola da família, em um projeto do governo do estado na época, e que eu pude conhecer essa pessoa, nossa pré-candidata a prefeita, a professora Lucélia, ativista do movimento negro desde a juventude, sendo membro
cofundadora da comunidade Banzo, que tinha por finalidade pesquisar e estudar sobre as africanidades. Desde sempre envolvida com o movimento social, como pastoral da criança em Bertioga, São Paulo, colaboradora do coletivos feministas, como o Coletivo Manacá e promotoras legais populares, entre aspas, PLPS. Começou a trabalhar na juventude, lecionando inglês em cursos livres, conseguindo, com a ajuda dos pais, fazer sua primeira graduação em psicologia. Desde 2004, consultora de recursos humanos em desenvolvimento de pessoas e projetos e qualidade de vida, atuando como psicóloga social e intercultural desde 2006. Desenvolveu trabalhos com tripulação marítima, navios de carga no Porto de Santos, através de Stella Maris Ceafares, acho que é isso, e prestando consultoria em trabalhos voltados para grupos. Formada em pedagogia, educadora desde há 14 anos, convivência em toda a educação básica, creche, ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2, ensino médio, educação de jovens e adultos, EJA. Na rede pública atuou como professora e psicóloga, professora de filosofia, professora mediadora escolar e comunitária, professora coordenadora, vice-diretora e há 4 anos como diretora de escola atual. Pós-graduada em filosofia pela Unesp, pós-graduada em direitos humanos pela USP, pré-candidata a prefeita de Bertioga pelo Partido dos Trabalhadores. Professora Lucélia. Meu grande beijo e obrigado por essa oportunidade. É com você. Boa noite a todos, a todas, aquelas que nos ouvem, que nos veem, que participam. Desde já eu peço para que compartilhem, né? Como a gente sempre fala, informação, ela é transformação e conhecimento é poder. Então, todas as pautas, todos os temas que são relevantes, sobretudo para o nosso cotidiano e para a nossa cidade, a gente tem que compartilhar com o maior número possível de pessoas. Bom, eu confesso que eu não tenho muito o que falar hoje, porque hoje vocês vão perceber que só tem fera nesse bate-papo. Por isso, eu que digo, é uma honra estar aqui hoje, poder participar dessa intervenção social, dessa ação política maravilhosa, que é o primeiro fórum de política virtual, dadas as nossas condições, né, de pandemia, mas nem por isso é menor importante. E falar sobre cultura, para mim, é falar sobre o direito de existir. Para mim, a cultura, ela é um elemento fundamental, assim como saúde, educação. Cultura é um elemento fundamental no enfrentamento da desigualdade social. Porque, juntamente com todo esse movimento de você gerar oportunidades sociais, de você gerar renda, trabalho, enfim, de ter todo esse compromisso com a mobilidade social, é proporcionalmente importante você investir na autoestima social das pessoas, individual também.
pois elementos de fortalecimento de qualquer transformação social é que o indivíduo, é que os grupos, sobretudo aqueles que são vulneráveis, eles se percebam merecedores, eles se percebam pessoas de valor e eles entendam que a cidade os pertence. Então, quando nós falamos de cultura, a gente não delimita espaços, a gente constrói pontes, a gente alimenta redes. E essa questão de representatividade e de lugar de fala devem ser as colunas basilares de qualquer agente público. Nós temos que dar vazão, nós temos que ser instrumento para que se faça, para que todos se sintam seres capazes de produzir cultura, porque assim nós o somos. E toda forma de cultura, ela é importante, ela é valiosa, e não tem uma cultura ou uma forma de cultura melhor do que outra, porque todos nós compomos o mesmo organismo, que é a nossa sociedade, que é a nossa cidade. Então, quando o William começou a fala dele, lendo todas as minhas formações, como eu sempre digo, a vida me permitiu, sim, com muito custo, estudar muito, ter uma formação bastante ampla, mas tudo isso é para que qualquer conduta política e social que nós tenhamos, a gente tenha para dar vazão, para abrir caminhos para aqueles que ainda não têm voz e que ainda não sabem que podem lutar. Isso é muito importante. Então, hoje, eu espero que nós saiamos desse fórum, que, como eu disse, tem gente técnica, tem gente boa pra caramba, tem cabeças pensantes, tem intelectuais aqui importantes da nossa cidade, mas, sobretudo, que nós tenhamos esse compromisso com o ser humano, que nós saiamos daqui hoje com propostas, com ideias e com intervenções que, desde já, nós vamos assumir como nosso compromisso. Como nós sempre temos dito, vai ter sonho, vai ter luta, e que nós sigamos fazendo arte, mas, sobretudo, a maior arte de todas, que é sermos seres humanos. É isso, meus queridos, e bora trabalhar. Boa noite, gratidão, e é uma honra estar aqui com vocês. Bom, que bom. Obrigado, professora, muito obrigado pela fala. Com vocês, agora eu apresento o doutor Aruí Bichir, nosso pré-candidato a vice-prefeito, médico sanitarista, médico pediatra com mestrado em saúde pública e especialista em vigilância sanitária, ambos pela USP. Com você, doutor Bichir. Doutor Bichir, seu áudio está mudo. Ah, seu áudio. Um instantinho. Deu? Estamos ouvindo. Tá ouvindo? Então, como eu falei anteriormente, é importante reiterar as falas que vocês já fizeram, né? Tanto a abertura, a sua, o Guilherme. Eu queria reiterar, gente, a questão da cultura. Todas as manifestações culturais são inclusão social,
fortíssimo. E eu creio que na noite de hoje nós vamos sair com algumas propostas que são para que a nossa população se aproprie, se sinta incluída, né? Para que a gente não veja, como o Guilherme bem apontou, não veja a cultura como um elemento de elitização, pelo contrário, um elemento de socialização, de inclusão, de chegar nas periferias, né? O discurso é muito forte da Vilene, o discurso inclusivo, pensar nas nossas periferias, nas nossas mulheres periféricas, pretas, que são, há muitos anos, há séculos, são excluídas de todo um cabedal cultural, social, de oportunidades, né? Essa brutal desigualdade que nós temos. Então, a cultura, ela não é a política, pelo contrário, ela é uma manifestação política da melhor forma, e isso nos ajuda, e até eu reitero o que a professora Lucélia falou, a cultura inclui tudo, inclui nosso bem-estar, a nossa saúde, a nossa educação, a nossa segurança para se colocar na vida, né? E a gente tem visto tantas manifestações de brutalidade, sobretudo com as pessoas pretas, que isso é inadmissível, né? A brutalidade contra as mulheres, isso é de uma covardia tão grande que é inadmissível. E aí, voltando para as questões nossas, as questões da caiçaridade, nós temos aí uma perda do patrimônio, uma perda de um linguajar caiçara que só existe em alguns redutos, perda de manifestações folclóricas, de cantos, danças, de falares, histórias, né? E isso tem que ser resgatado. O caiçara ele está sendo cada vez mais rechaçado, não só no seu território geográfico, mas na sua manifestação cultural. Não sei se todos sabem, mas há um dialeto que eu aprendi com a minha avó, minha bisavó, minha avó, e na geração dos meus pais, a minha geração, esse dialeto vai se perdendo. É um português que tem muito da África, tem muito de Portugal, muito de Espanha, e eu gostaria muito, como caiçara, nascido aqui e que tem alguns rudimentos, de dar algumas sugestões para que a gente pegue nossos velhinhos, que ainda tem muito isso claro na sua memória, e nos traga aqui para gerações que não tiveram, por uma questão de idade, a oportunidade de ver a poesia tão grande que há nisso, a riqueza, né? Então, eu, com certeza, se puder, eu opinarei, sobretudo no resgate de uma cultura popular, que não impede que a gente chegue até umas manifestações cada vez mais elaboradas, né? Tudo, nós podemos fazer tudo o que nos permitirmos, né? É importante isso, tá? Um grande abraço a todos, eu tenho um prazer imenso de estar participando aqui com vocês e queria ouvir um pouquinho mais dos demais colegas. Um grande abraço por enquanto. Boa fala. Saúde é cultura é saúde, né, doutor Bichir? Com certeza. E é através de... Bom, uma fala linda que eu ouvi nesse tempo de pandemia é: o que seria de nós sem a cultura nesse momento de pandemia, podendo ver várias coisas na internet, pesquisar, se informar. A cultura está nisso tudo. Agora a gente vai entrar, galera, no nosso devido às apresentações. Para não falar, para ser mais sucinto, mais rápido e mais dinâmico, eu vou apresentar o palestrante, ele já vai, e o eixo que ele vai falar, a gente tem 5 eixos, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente focado na frase do eixo, mas voltado mais dentro do contexto. A gente vai ter 5 eixos, que são gestão pública e cultura, economia e cultura, cultura e cidadania e democracia, entidade e diversidade, patrimônio cultural, formação e difusão cultural. Esses são 5 eixos principais que a gente vai adentrar. Eu já vou chamar o palestrante, vou ler o currículo dele resumido, e ele já vai se apresentar e já vai falar um pouco. A palestrante tem 10 minutos de fala, média, para ficar muito extensivo,
e aí a gente pode estar, a partir do último eixo, serão 2 palestrantes, a gente começa com os debates. Avisando que todo mundo que está nas redes sociais, na página do PT, no Face, e outras redes que a gente postou em vários lugares, pode entrar e dar suas sugestões por escrito, né? O que gostaria de falar, o que gostaria de defender na cultura, né? Que a gente vai fazer o compilamento disso, juntar e criar a nossa proposta para nossa proposta de cultura para o governo. Beleza? Com vocês, eu inicio com o Odair. Odair, muito obrigado pela sua presença. Ele vai falar no eixo de gestões públicas e cultura. Eu vou apresentar aqui o Odair, ele é o ex-secretário de Cultura do Guarujá, poeta, autor do livro Balaio do Essa, editor imaginário popular, militante dos direitos humanos, movimento negro e cultural, colunista do portal Notícias ISN. Assistente social, licenciado em Sociologia e História, pós-graduado em Políticas e Relações Internacionais, mestrado em Serviço Social e Políticas Sociais, membro do Grupo de Estudo e Violência do Estado e Educação Popular da Unifesp, Conselho de Campus da Unifesp. Com vocês, Odair Dias. Seu microfone. Agora sim. Oi. Uma boa noite a todas e a todos. Estão me ouvindo bem agora? Sim. Primeiro, eu quero me desculpar com vocês, porque eu trabalho em São Vicente, e aí eu saí de lá às 5h30. Aí eu moro no Guarujá, para vocês terem uma ideia, aqui perto do Pernambuco, perto do Perequê. Então demora umas 3 horas para chegar até aqui, né? 2 horas. Saí correndo, peguei Uber, consegui chegar. Uma pena ter perdido parte das falas, né, que me antecederam, né, que culturas muito importantes, mas me colocar mais uma vez aqui à disposição desse projeto, né, do PT, desse projeto dos trabalhadores. O Guilherme já havia me convidado antes. Acredito que Bertioga, assim como todo o Brasil, vive um momento de grandes retrocessos, né? E acredito que esse grupo que está nesse projeto é a chance que o Bertioga tem de avançar para um outro momento da sua história. Vou ser bem sucinto também, vou ser muito breve, né? O William já me apresentou, fui secretário de Cultura há um tempo, comecei como assessor técnico, eu fui diretor, fui secretário, inclusive, fui adjunto na época da Mariângela Duarte, né, que chegou a ser secretária aqui. Antes de ser secretário, eu era adjunto da Mariângela, né? Dizer que o primeiro grande desafio desse processo todo é uma gestão pública que acredite na cultura enquanto instrumento de transformação, né? Nós ouvimos muito essa máxima no discurso: a educação é de extrema importância. Mas nós que temos uma formação progressista, né, que temos uma formação muitas vezes revolucionária, assim como a que eu tenho, entendemos que a educação formal, ela até nos traz uma consciência crítica, mas a educação formal, a educação que vem de um governo, de um Estado, que não rompe com a lógica da sociedade de classes, né, ela tem seus limites. E o que antecede esse processo todo é a formação cultural, é a cultura, né? E aí, quando a gente volta na história e a gente revisita grandes intelectuais, como Clóvis Moura, que eu infelizmente descobri há pouco tempo, um grande intelectual negro, né? Eu aprendi, infelizmente, não tarde, mas poderia ter aprendido antes, que não se entende o Brasil sem ler Clóvis Moura. Não se compreende a construção do Brasil sem ler Rebeliões da Senzala, né, a História do Negro Brasileiro e outras obras do intelectual Clóvis Moura. Então, entender o seguinte, que o grande desafio é uma gestão que entenda, né? O doutor colocou uma coisa que é bem interessante, a questão da elitização da cultura, né? Porque está quase que estabelecido que existe uma hierarquia do que é arte e do que não é arte, né? E nós compreendemos, primeiro, eu como um marxista não ortodoxo, a gente entende, analisa a sociedade a princípio do conceito de totalidade,
né? Mas que essa totalidade, ela tem as suas expressões. Eu deixei um partido há um tempo atrás, porque não dava, de fato, a devida importância para a questão racial, né? E eu, como homem preto, como homem negro, que cresci na favela, né, que perdi muitos amigos pelo caminho, né, pela violência do Estado e por uma série de outras questões, não me sentia atendido para a função dos programas desse partido. Então, entender o seguinte, que uma gestão que dê a devida atenção, né, que entenda as expressões artísticas na horizontalidade que ela tem, né, entender que o violino da música clássica lá, da orquestra, não é mais importante que a picape do DJ, né, que o pincel do artista plástico não é mais importante que o spray do grafiteiro. Né, entender que o patrimônio histórico, que uma política de patrimônio histórico não se dá apenas pela preservação do patrimônio arquitetônico, né, mas também do sentimento de pertencimento. E entendendo que boa parte do nosso patrimônio histórico que nós temos na região, né, seja em Bertioga, no Guarujá, em Santos, grande parte desse patrimônio que continua de pé foi um patrimônio que serviu historicamente para oprimir, né, e para matar, no primeiro momento, a população indígena, depois, em outros momentos, para matar a população negra, né, os africanos escravizados, né, em outro momento, como aconteceu, por exemplo, lá no Fórum dos Andrades, para torturar a resistência no período da ditadura militar. Ainda compreendendo esse processo todo histórico, é entender como esse patrimônio não pode ser ocupado pela população que por ele foi oprimida o tempo inteiro. Né? E assim, eu fiz parte de um governo, fui do governo da Antonieta, né? Passou fiquei 6 anos, durante 4 anos eu fiquei entre secretário, durante 5 anos secretário adjunto e secretário de Cultura. Né? Conseguimos alguns avanços, não como nós gostaríamos que tivesse sido, né? Mas alguns avanços que acabaram marcando um novo momento aqui. Né? Por exemplo, o Sistema Municipal de Cultura da cidade do Guarujá, ele foi aprovado nessa gestão. Né? Nós iniciamos o Plano Municipal de Cultura, mas não conseguimos concluí-lo. Mas foi concluído nessa gestão agora, que está colocado agora aqui, do Walter Suma, do prosseguimento desse processo. Né? O Fundo Municipal de Cultura também foi instalado no escopo do Sistema Municipal de Cultura, né? Inclusive com alguns recursos já. Como nós temos o Teatro Municipal aqui, por exemplo, uma das fontes desse Fundo Municipal de Cultura era o ingresso pago no teatro, e vai direto para o Fundo Municipal de Cultura, que tem todo o seu regulamento. Né? E durante esse processo de construção, tanto do Sistema Municipal de Cultura quanto do Plano Municipal de Cultura, nós realizamos mais de 40 audiências públicas. Né? Audiências públicas territoriais e audiências públicas setoriais. Né? Fizemos por território, né? Periquê, Vicente Carvalho, Santa Rosa, né? vários locais, e fizemos também as por setor, né? Por segmento, previsto no Conselho Municipal de Cultura, que também foi instaurado nessa gestão. Diga de passagem, um Conselho Municipal de Cultura que é deliberativo, né? E a eleição de seus membros é feita por voto direto de cada segmento. A gente entende que foi o mais avançado que a gente conseguiu chegar dentro desse processo, né? de Conselho Municipal de Cultura. Então, assim, além disso, a gente conseguiu avançar para outros equipamentos, né? Através de uma emenda parlamentar, a gente teve durante um tempo aqui o Ateliê Artes do Palco, que era uma escola de artes, onde nós, através de edital, conseguimos contratar artistas da cidade para dar as oficinas, né? Tanto de musicalização para crianças a partir de 4 anos, quanto para adultos. Né? Quando acabou o período da emenda, infelizmente o equipamento ele acabou. Mas, assim, a menina dos olhos desse processo todo é um equipamento que hoje não está mais como ele era naquele momento, mas foi a usina Hip Hop. Nós inauguramos uma casa do Hip Hop, completamente mantida pela Prefeitura, pela Secretaria de Cultura, e colocamos um estúdio. O estúdio começou a ser instalado equipamento. Felizmente, esse processo de licitação ele é muito demorado, a gente teve que devolver equipamento que veio inferior ao comprado, que demorou mais tempo, mas acredito que até o momento era um dos poucos estúdios de gravação de música 100% estatal do estado de São Paulo, né? 100% público. E no período a gente não conseguiu mandar para campo, não conseguiu alguém que apresentasse um conselho de gestão. Na verdade, não houve também interesse no momento, né, de alguns setores, de que se aprovasse
um conselho gestor do estúdio, que era a nossa intenção, um conselho gestor com os artistas ligados à música negra, né, do samba, do funk e do hip hop, né, da capoeira, né, setores também ligados às religiões de matriz africana, que a nossa ideia era que a gente pudesse gravar ali, inclusive, canções, né, dos orixás. Agora já tem um terreiro histórico aqui, que é a Casa do Pai Bobó, que é o primeiro terreiro da nação Queto do estado de São Paulo. Tentamos transformar numa casa de memória, mas por uma série de fatores, inclusive de relações da própria casa, isso ficou inviabilizado, né? Criamos a Film Commission, que é uma comissão de filmes que organiza produções audiovisuais aqui no Guarujá, né? Se a pessoa quer fazer aqui tomadas de filmes, né, de novela, né, de comerciais, ela paga a taxa também vai para um fundo, né, que vai para o fundo de cultura, mas no regulamento nós colocamos que todo recurso advindo das ações da Film Commission iriam como se fosse uma rúbrica para ações de audiovisual, para formação de audiovisual. Então, assim, a primeira questão é entender, né, uma gestão que entenda o papel da cultura, né. Bertioga tem uma questão social de extrema importância que tem que ser abraçada pela cultura, que é a questão indígena, tudo que ela representa na formação do povo de Bertioga, né, na formação do povo brasileiro. E por tudo que esse povo sofreu e sofre por conta da ação das elites, né, e dos herdeiros da elite branca escravocrata, que durante todos esses anos causou grande genocídio, né? Mas, pelo contrário, o que a gente tem aqui ainda é um culto ao Anchieta, né? Não que não tem que ser lembrado, mas de uma outra forma, né? Enquanto a memória da população indígena, ela quase não existe, né? Ela quase não existe. É oprimida e ainda são tratados como cidadãos de terceira classe. Terceira classe. Eu acho que abraçar e compreender essa população e tudo que ela contribui para a nossa formação é de extrema importância, e até como compensação histórica também, né? E um outro desafio, companheiros, é superar a concepção atrasada, e esse foi um grande desafio conosco aqui, de que qualquer evento está na Secretaria de Cultura, né? Qualquer evento. Nem todo evento, né, ele expressa as características culturais do território, que é o que prevê no Sistema Municipal de Cultura. Agora, nós entendemos que essa política que começou a ser construída no governo do Lula, né, de transformar a cultura não mais em uma política de governo, mas transformá-la numa política de Estado, essa pretensão está completamente comprometida com esse governo que nós temos hoje aí. O governo Bolsonaro, com o governo de Estado, isso capotou. Né? A expectativa da transferência de fundo a fundo, porque o sistema municipal... Com licença. Oi? Só para te passar o tempo, 2 minutos. Vou acabar aqui. Então, gente, para finalizar aqui, então, assim, o grande desafio é uma gestão que consiga destinar um recurso maior para a cultura, que consiga dar autonomia para a cultura, e o gestor da cultura consiga dialogar com todos os segmentos da cidade, né? Da música clássica, o hip hop, e entender essas intervenções urbanas. Um desafio, e a gente não conseguiu, por exemplo, foi dialogar com o funk e entender que a perseguição que o funk sofre foi a perseguição que o samba sofreu no passado, foi a perseguição que o hip hop sofreu no passado, que outros territórios, né, como lá em Nova Orleans, sofreu jazz, sofreu blues, é a perseguição que o jongo sofre em outras regiões do Brasil, que sofreu, né? A gente sabe que essas culturas, elas foram criminalizadas, cultura negra, em outros momentos da história, pela necropolítica e pela política de branqueamento da elite brasileira. Então, o grande desafio desse processo todo é uma gestão que dialogue, que compreenda, né? E infelizmente, tem que escolher as suas prioridades, né? Inclusive de gestão, né? Tem que fazer as suas escolhas. E que as nossas escolhas sejam prioritariamente por aqueles que não tinham voz, né? Como, por exemplo, a gente conseguiu aqui, a ocupação do Teatro Procópio Ferreira conosco passou a ser por edital aberto. Então, a gente começou, por exemplo, na festa de Iemanjá, que era só a festa de um dia,
A gente começou a fazer 3, 4 dias e ali ter as exposições dos terreiros, fazer as exposições das vestimentas sagradas ali, dos instrumentos sagrados, dos CDs, né? E chegamos a fazer no teatro um festival de itãs, né? Que são os mitos, são as lendas do orixá dentro do teatro, né? O hip hop ocupou o teatro. Agora já tem uma cultura do samba muito grande, mas também tem uma cidade que é a cidade que mais concentra na Baixada o número de bandas de rock. Agora já tem uma tradição de bandas de rock enorme, né? Que também ocuparam espaço, que não ocupavam mais. Muito preconceito, assim. E eu comecei a ocupar espaço, democratizar os espaços culturais, dar voz, né, e espaço para essas expressões é de extrema importância. Mas, acima de tudo, construir com esses movimentos saídas, né, eu sei que agora está muito mais difícil, que as pessoas possam, um dia, sobreviver da sua arte, sobreviver da sua cultura, entender que a identidade, quando a gente fala em identidade, né, ela é a síntese, né, da construção desse processo histórico, né? No nosso caso, também síntese de um processo de opressão, de genocídio muito grande, né? Entender a identidade, as características que tem em cada expressão e, a partir daí, construir uma gestão democrática, com a participação de todos, construir um conselho de cultura que seja deliberativo, que esse conselho faça a gestão do fundo, né? E, a partir daí, reinaugurar a história da gestão de cultura de Betioga. Valeu aí. Mas começo a falar, não paro mais. Tranquilo aí. Não estou te ouvindo aí. Teu microfone está desligado. Microfone. Microfone. Ainda não, William. Seu micro... Agora sim. Não, eu pensei que o Ricardo que era para abrir. Eu consegui abrir aqui. Obrigado, galera. Bom, esse final dessa sua fala, Odair, é maravilhosa, porque falar de Conselho de Cultura, falar de fundo sendo administrado pelo Conselho deliberativo e participativo, sem as amarras do CNPJ, pelo amor de Deus. Mas a gente vai entrar nessa fala ainda no decorrer. Alguns recados antes das próximas apresentações. Vamos lá. Mensagem antiprocesso. Então, para todos que estão assistindo, já batemos 1000 visualizações, galera. Opa. Então, quando se fala de cultura, não importa que lado você esteja, você está no lado da humanidade, do humanismo, do social, da cultura, você tem repercussão. Então, e é isso que nosso projeto vem a falar. Então, em menos de 20 minutos de debate, já batemos 1000 visualizações. E aí, para avisar para todos esses que estão assistindo, comentem, falem a proposta, porque a gente vai pegar as manifestações, né? Então, só para ler o texto aqui, tá? Queremos enfatizar que a live, evento virtual, é um processo de construção coletiva com a comunidade prevista na lei eleitoral. As manifestações são de membros, filiados e filiadas, assim como os pré-candidatos. No momento oportuno, estaremos apresentando as propostas para a decisão por um processo. Ou seja, a gente vai colar todas as propostas, vamos fazer um processo, vamos ao plano de governo. Então, por favor, comentem, deem sugestão, indique o que é interessante na sua área de cultura, certo? Na cultura, no contexto geral, ou se você é um artista, um produtor, um fazedor cultural, um indígena, um caiçara, um ribeirinha, né? Enfim, coloque a sua sugestão. Você que tem um projeto de cultura, você que tem uma biblioteca, né? Você que tem uma atividade, coloque sugestão para a sua área, para o coletivo, beleza? Também quero agradecer aqui o doutor Fernando Aguiar, do PSB, que está nos acompanhando. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. E aí eu sigo com a apresentação. Tião Soares,
nosso amigo do PT, secretário estadual de Cultura do PT de São Paulo, possui formação em Sociologia, mestrado em Educação, doutorando em Ciências Sociais, especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Gerona, Espanha. Não sei se eu falei certo, me corrija. Está atualmente secretário de Cultura do PT paulista. Com você, Tião Soares, que vai nos falar no eixo, tanta página aberta que eu estou perdido, no eixo Economia e Cultura. Com você, Tião, muito obrigado pelas suas falas em off que a gente conversou, muito obrigado pela sua participação aqui. Só tenho que agradecer, que só me engrandeceu mais o pouco do meu saber. Seja bem-vindo. Que isso. William, eu que agradeço ao convite, a deferência aí por este fórum dessa iniciativa bastante elogiável aí que Bertioga segue nesse debate. Eu acho que, e aí em teu nome, William, eu queria agradecer e parabenizar aí as falas, né, de todos aí que me antecederam, inclusive em nome da pré-candidata a prefeita, a Lucélia. Quero cumprimentar todas as mulheres, todos os homens aí desta mesa, o Daí que acabou de falar, de modo que eu acho que política cultural, ela pressupõe a construção de um debate coletivo, né, e é isso que está se fazendo nesta ocasião. Para começo de conversa, eu tenho a impressão que para mudar a cultura política é preciso trabalhar o entendimento da cultura como política. E eu acho que pensar dessa forma é defender, desse mesmo modo, a agroecologia e pensar a vida e as relações com a natureza dentro de uma outra lógica. A cultura, a conexão da cultura com o desenvolvimento, que parece-me que é esse tema que é me dado, precisa ser levado em conta um outro novo desenvolvimento, levado em conta um outro tipo de desenvolvimento. É fundamental um envolvimento dos novos paradigmas da cultura que negue a atual racionalidade e a mercantilização da vida e da alma. Eu acho que um desenvolvimento econômico, como está posto na sociedade, no capitalismo, no neoliberalismo, nos parece muito mais desconectado com o paradigma da vida digna, né, e mais desconectado, né, da natureza. E, nesse sentido, com poucos resultados auspiciosos para o que entendemos como humanidade, né? Penso que o momento é de colocar a cultura no centro. O centro da cultura é a vida. Cultura como afirmação das liberdades, cultura como afirmação da política de direitos, e é desta maneira que entendo, ou podemos admitir, um desenvolvimento que não seja somente econômico, seja sustentabilidade ambiental, né, dada toda uma caracterização, por exemplo, de Bertioga, com comunidades, né, das culturas indígenas, culturas negras, né, com distribuição de rendas, valorização das pessoas, das populações tradicionais, né, principalmente, né, das águas, das florestas, talvez da integração entre o homem e a natureza. Por isso a ideia de focar a cultura como centralidade na política é entendê-la para muito além das mais diversas e variadas transversalidades, como a gente costuma dizer. A cultura é o eixo transversal de toda transformação revolucionária. Eu acho que chega da gente não entender a cultura como central. A cultura é transversal à educação, e aí é para a educação e não fica na cultura. Então, acho que precisamos educar a cultura e culturalizar a educação para que entendermos a cultura como central na política. Portanto, refletir sobre a cultura como política talvez seja a melhor forma de superarmos a armadilha antropocêntrica, que já, dessa mesma forma, foi questionada nas mudanças de época, no decorrer de todo um debate mais humanístico nesse sentido. Assim, ganham relevância como a cultura do consumo, espaços públicos, né? A mobilidade urbana e cultural, questões étnico-raciais, né? Eu acho que são as linguagens artísticas, os estilos de vida, a ecologia cultural, né? Eu acho que as estéticas também dadas aí, acho que o Aldair chegou a falar dos grafites, etc., mas
sobretudo a cultura alimentar, a comunicação, os processos participativos, que precisam ser levados nesse mesmo sentido. Portanto, cultura, nessa relação que estamos falando, é a relação consigo, com os outros, com a natureza, é o modo de vida na sociedade. Assim, cultura, como dissemos e como queremos, ela está no meio ambiente, nas relações sociais, na mobilidade urbana, no transporte público. Portanto, imagino que pensar hoje a cultura é relacioná-la, notadamente, com o desenvolvimento humano e sustentável, e não apenas ao agente cultural específico, né, ligado às artes ou aos eventos de departamentos ou secretaria de cultura. Costumo dizer que arte é cultura, mas cultura não é só arte, né? Somente uma noção alargada e transdisciplinarizada da cultura pode dar conta dos grandes desafios culturais de uma cidade como Bertioga, né, com toda uma dimensão aí territorial e com a diversidade das identidades e da diversidade cultural, aí por Odaí e diversas pessoas que me antecederam. Eu tenho uma noção de cultura que leva em conta as dinâmicas sociais e a rica diversidade desta cidade, que é o fazer, saber, que são as decisões sobre os fazeres culturais, bem dito aí, que são os conselhos de política cultural que precisa ter esta referência nesse sentido, a realização de diversas conferências e fóruns de debate, que aí pressupõe exatamente um debate público, transdisciplinarizado, plural, né, para a construção de um programa de governo ou de uma política de cultura, porque acho que cultura é uma longa conversa, é uma dinâmica, é um processo. Portanto, eu acho que precisa ter um sentimento da sociabilidade solidária e o diálogo com toda a cidade. Nesse sentido, eu fico imaginando e trazendo um outro conceito que para mim é bastante caro, que é a ideia da diversidade cultural como um patrimônio da humanidade. Eu acho que a cultura assume diversas formas ao longo do tempo e do espaço, né, que é esta diversidade inscrita no caráter único e na pluralidade das identidades, digamos assim, identidades culturais, grupos, das sociedades, né, que formam a humanidade. Nesse sentido, é uma fonte dos intercâmbios, da inovação, da criatividade. A diversidade cultural é tão necessária para a humanidade como a biodiversidade. E é nesse sentido que a cultura tem que estar em consonância, em diálogo com a natureza, né? Onde constitui um patrimônio comum da humanidade que se deve ser reconhecido e afirmado em benefício das gerações presentes e gerações futuras. E é por esta razão que eu levo em conta a necessidade de uma discussão plural, diversificada da cultura. Eu poderia trazer, por exemplo, para um debate, eu acho que colaborar com a ideia da construção de um programa de governo, que aí é trazido, e hoje é muito peculiar à cidade de Bertioga, que é a ideia das identidades e da diversidade, mas a diversidade vista um tratamento de igual nas diferenças, né? Não a diversidade que um monte de sujeitos e sujeitas que habitam a cidade são desrespeitadas nas diferenças. Foram citados aqui diversos exemplos, né, do genocídio negro, do genocídio indígena, né? Eu também, como negro, etc., tenho esta prática, essa praxe na nossa carne, né, no nosso cotidiano. Portanto, trabalhar essa questão de criar umas políticas para estes povos, para os povos, né? Talvez simplificando notadamente os mecanismos de contratação de serviços artísticos de natureza cultural, especialmente para os artistas populares, afro-brasileiros, indígenas, imigrantes, migrantes nordestinos, talvez aí refugiados e povos tradicionais, né? Eu acho que desburocratizar os processos, reconhecendo as organizações tradicionais informais, que é as comunidades, os grupos, os conselhos e suas lideranças, são processos de participação bastante interessantes, talvez desburocratizar essas questões judicialmente constituídas, né, fosse a fim de incluí-las num campo de ação, talvez de uma gestão pública com mais olhares, mais atentos, mais cuidadosos à inclusão destes povos na vida da cidade. Eu acho que criar um programa de formação
e intensificar a divulgação dos mecanismos de acesso aos recursos orçamentários para os agentes envolvidos com as expressões das culturas populares, afro-brasileiras, indígenas, imigrantes, né, migrantes, tradicionais, capacitando intensivamente esses agentes para a formulação de projetos e a gestão de suas ações é de maneira importante de inclusão social na vida da cidade. Eu acho que realizar este inventário, a ideia, hoje nós estamos tendo um problema seríssimo para a implementação da lei Aldir Blanc, que é de autoria de uma deputada nossa, do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, que é a ausência de presença de cadastros, de mapeamento, né? Aquele Sistema Nacional de Indicadores culturais, que é o SINIC, de formação em indicadores culturais, foi deixado de lado. Hoje se precisa fazer um cadastramento, né? Se identificar quem são essas trabalhadoras, quem são esses trabalhadores, quais espaços públicos a gente tem nas cidades, não se tem, né? Não temos esse mapeamento. Portanto, eu acho que realizar o inventário da cadeia produtiva das culturas populares, afro-brasileiras, indígenas, imigrantes, refugiados, toda essa gama de tradições existentes na cidade, seria dar uma dimensão de conhecer a verdadeira amplificação do papel que essas culturas têm no artesanato, das feiras populares, das festas, dos espetáculos de ruas, né? do funk, do hip hop, bem como todas as demais expressões culturais de todos os segmentos no cenário cultural e econômico da cidade. Então, portanto, criar um grupo de trabalho, eu acho que é uma proposta já para um programa de governo, né? Um grupo de trabalho que busque, na pesquisa, a elaboração de um plano de ação que atenda às especificidades dos artistas populares, afro-brasileiras, indígenas, migrantes, né? Desses povos tradicionais, no âmbito de uma Secretaria Municipal de Cultura. Isso seria, na minha opinião, uma forma de transversalizar estas ações, onde se envolvesse todos os departamentos, né, todas as outras secretarias, com a participação dos segmentos sociais representativos. De modo que construir um amplo programa de valorização e difusão dessas expressões, que eu já as mencionei diversas vezes, da literatura oral, da contação de histórias, da poesia tradicional, que acho que aí, por exemplo, como nós temos diversos migrantes nordestinos, que foram os formadores, quiçá, desta cidade, com certeza a gente tem uma literatura oral bastante forte. Nós temos uma poesia tradicional bastante forte, né? Contação de histórias, cordel, repentistas, etc, etc, etc. Né? Por exemplo, trabalhar estas potencialidades no interior de bibliotecas, onde se envolve também a aquisição de livros, né? Patrocinados, de livros produzidos por estas pessoas como material de audiovisual, de referência para todos os equipamentos, além da contratação destes poetas e escritores para todos esses escritores populares, para todas essas atividades, nesses diversos espaços, na minha opinião, seria uma forma inclusiva, né, e grandiosa de incluir estes trabalhadores, estas pessoas, estas expressões, este povo dentro da cultura da cidade, a cultura vista alargadamente. Pois não? Tião. Portanto, mais 2 minutos. Para concluir, eu acho que uma outra proposta que eu traria dentro desta composição, falando dentro dessa cidadania cultural, é a ideia de capacitar os agentes públicos da prefeitura, que geralmente são burocratas nesse sentido, grande parte. Fui secretário de Cultura durante 8 anos, e aqui de uma cidade da grande São Paulo, e já percebia isso. Por exemplo, a ideia da intersetorialidade, né? Oferecendo subsídios, né? E de capacitação para a defesa dos direitos das culturas, etc., que essas pessoas possam entender a compreensão da cultura como uma política e não ser tratado apenas como a burocratização dos fazeres e dos saberes culturais, que são diferentes da ideia de você comprar prego para uma construção civil,
né, de se enquadrar, por exemplo, o pensamento, a disputa, que é a disputa da dimensão simbólica, dentro de um enquadramento da Lei 8666. Portanto, acho que é desta maneira, ver a cultura como política, onde a gente pode pensar a mudança da cultura política. Então, para início ou para começo de conversa, eram essas as minhas questões aqui trazidas, e me coloco a dispor de vocês para continuar este debate, colaborar para uma formulação, uma compreensão de um programa público de cultura que atenda às necessidades dessa imensa diversidade e identidades culturais presentes nesta cidade de Bertioga. A priori era isso, muito obrigado, vamos em frente. Obrigado, Tião Soares, obrigado pela fala, pela colaboração, pela história. E sem uma cidade, hoje, Bertioga, não existe uma biblioteca pública, é difícil pensar na valorização da cultura e dos agentes culturais. Se a gente não consegue ter uma biblioteca, aonde que nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos vão procurar orientação básica de instrução, fora outros elementos. Então, quando você fala da cultura nesse sentido e apoio à biblioteca, quando você toca na sua fala isso, para mim, toca em mim profundamente. Hoje, em Bertioga, a gente não tem biblioteca municipal. Temos agentes culturais fazendo do seu próprio bolso uma biblioteca comunitária. Né? Enfim, outras questões que a gente tem que levantar, mas suas propostas são muito boas e a gente está anotando tudo. Obrigado pela sua colaboração e participação. Não me estendendo muito, dando a voz agora ao Cadu, nosso historiador, amigo, participante, vem contribuindo com a gente já há algum tempo na cidade e no trabalho. Vou ler um pouco. O Cadu vai falar do eixo, vou me perder aqui, patrimônio cultural. E aí eu vou falar um pouco do currículo do Cadu. Apresentando o Cadu Castro, historiador, fotógrafo e ativista social, é historiador com especialidade em história colonial regional, com pós-graduação em gestão ambiental, guia de turismo e fotógrafo. Foi professor na universidade para as disciplinas de patrimônio histórico e cultural, história regional e história da arte, e roteiros, para o curso de turismo da Unibero, e em cursos de guia de turismo do Senac São Paulo. Fotógrafo profissional, atua no mercado editorial. Esse é o Cadu de Castro, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua contribuição. Bora falar. Obrigado, William. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de tudo, assim, é um prazer, uma honra enorme receber o convite para falar um pouco sobre um tema que, na verdade, é parte do meu cotidiano, né? Que é a questão da cultura, né? Toda a minha atuação profissional está ligada à área da cultura. E, bom, para falar um pouquinho de patrimônio, eu gostaria de... Eu vou ser bem sucinto na minha fala, e eu gostaria de trazer alguns conceitos, né, para a gente compreender um pouco melhor essa questão. Então, como o tema é patrimônio cultural, né, eu trouxe aqui um conceito de patrimônio cultural previsto no artigo 216 da Constituição Brasileira de 1988, que define patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, e também são, assim, reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticos culturais e ainda os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Né? Então, essa é a definição do patrimônio cultural presente no artigo 216 da nossa Constituição. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, conhecido como IPHAN, ele, na verdade, divide o patrimônio entre material e imaterial. O patrimônio material é o que a gente chama de patrimônio tangível, aquilo que é possível
tocar, né? Aquilo que a gente pode pegar com as mãos, e ele protege esse patrimônio em 4 diferentes livros de tombo, é o que a gente chama de patrimônio tombado. O livro arqueológico, paisagístico e etnográfico, o livro histórico, o livro de belas artes e de artes aplicadas, que nada mais é do que o nosso artesanato. Né? Uma reflexão que eu gostaria de propor logo no início da nossa conversa é: quem é que define o que é o patrimônio? Né? Então, a gente precisa começar a refletir sobre patrimônio exatamente a partir, né, de quem é que define aquilo que deva ser preservado na memória coletiva e aquilo que não deva. Né? Então, quando a gente fala em quem é que define, a gente sabe que são as elites econômicas, né, políticas e socioculturais que definem o que sempre definiram o que é esse patrimônio. Né? Bom, na nossa cidade, nós temos um patrimônio de grande relevância nacional, que é o Forte de São João, tombado, inclusive, pelo próprio IPHAN, que aí está em processo de candidatura a patrimônio mundial, né? Ou seja, a patrimônio tombado pela Unesco. Todos os anos, os países levam para a Unesco selecionam 2 patrimônios, e o Forte é candidato a estar entre um desses patrimônios selecionados. E, no entanto, a gente precisa refletir sobre qual é a narrativa que se constrói em relação à interpretação desse patrimônio. Ou seja, o Forte de São João, ele foi construído por ordem da coroa portuguesa, né? A primeira fortificação feita em alvenaria e com uma planta e com uma ordenação real da coroa portuguesa aqui no Brasil, dos meados do século XVI, né? E ele foi construído essencialmente para defender a região dos ataques dos tupinambás, que eram rivais dos portugueses no processo de colonização do Brasil. Ou seja, o forte ele foi construído para defender a região de povos indígenas, né, que eram os ocupantes originais do território. Né? Então, a gente precisa, na verdade, de um processo de reinterpretação desses nossos patrimônios. Eu estou falando do patrimônio mais relevante da cidade, o patrimônio material mais relevante da cidade. Então, entendemos aí o patrimônio material, falar um pouquinho sobre o que é o patrimônio imaterial. Também eu trouxe aqui o conceito do IPHAN, que é baseado exatamente na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, né? Que define como patrimônio imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, assim como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades e os grupos, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural. Então, é muito interessante que essa definição de patrimônio imaterial, ou seja, o patrimônio intangível, aquele que não pode ser tocado, né? E as discussões sobre o patrimônio imaterial se dão há poucas décadas atrás. Mas por quê? Os monumentos tombados, os monumentos preservados, sempre foram ligados, né, às elites econômicas e políticas do país, do Estado, das cidades. Né? O patrimônio imaterial já não. Ele surge, né, pela necessidade de se registrar os saberes e fazeres populares, que acho que o Tião trouxe aí agora, o Odair trouxe algumas reflexões importantíssimas também. Né? Então, é a partir, né, do conceito de patrimônio imaterial que a gente passa a valorizar, né, a cultura popular, uma valorização da cultura popular. Então, se valoriza os saberes e fazeres das populações, sejam originárias, sejam populações tradicionais, né, assim por diante. Aqui na nossa cidade, nós temos aproximadamente 1% da população bertioguense, eu acho que é um número extremamente expressivo, um número extremamente relevante, é Guarani, né? Então, são membros da terra indígena do Rio Silveiras.
Eles vivem ali em torno de 550 pessoas, 550 indivíduos, nós temos em torno de 60 mil habitantes aqui em Bertioga. Então, quase 1% da população bertioguense pratica, né, as tradições guaranis. Né? Aliás, a terra indígena do Rio Silveiras, ela pode ser colocada até com grande relevância em relação à preservação das tradições guaranis, que vão da língua, passando pela religiosidade, né, até a arte aplicada, a produção do artesanato, e que é pouco reconhecida e pouco valorizada. Isso é histórico. Pois não. Mais Maravilha. 2 minutos. Que é pouco reconhecido e pouco valorizado na cidade. O Aloysio trouxe uma outra identidade cultural importantíssima na história de Bertioga, que é a cultura caiçara. Então, é importante que a gente enxergue o nosso patrimônio imaterial com muito cuidado, com muito carinho, que valorizemos, né, o que, para mim, é uma grande riqueza que nós temos aqui. Né? E só para terminar essa questão conceitual, com relação ao patrimônio, nós temos diferentes instâncias de registro ou tombamento. Né? Patrimônio que é relevante para a comunidade mundial é tombado ou registrado pela Unesco, o nacional pelo IPHAN, o estadual pelo CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico de São Paulo. E existe uma lei municipal que cria um conselho, que eu não sei se já foi colocado em prática, mas que cria um conselho para definir e para proteger esse patrimônio, seja material ou imaterial, municipal. Né? Então é isso, eu acho que é importante se ter olhos para isso, né? Para esse conselho e principalmente a valorização do nosso patrimônio material, que é muito rico. É isso, obrigado, boa noite a todos. William, seu áudio novamente. Microfone. É que eu saio. Obrigado. Obrigado, Cadu, pela participação. Eu sei que o tempo é curto, galera, mas são muitas pessoas participando, mais de 1.500 visualizações nas redes sociais. Estamos movimentando aí a galera com participações, com visualizações, com proposituras. Eu vou pedir licença ao Rogério, que seria ele, depois eu, mas vou dar a fala agora à nossa querida amiga Luísa Helena. Nós teríamos a fala da... Deixa eu ver aqui, antes que eu não me perca, porque são várias páginas em um computador só, gente. A fala da Cris Taquá. Exatamente, da Cris Taquá, que ela ia falar sobre cultura, cidadania e democracia, entidade e diversidade. Por problemas pessoais, ela não está conseguindo participar, mas vamos ter uma próxima. E agora, como eu falei, vou pedir licença para o Rogério e vamos chamar a Luísa Helena para falar. Vou ler aqui o resumo do currículo dela, rapidinho, para a gente não se perder. Formada em artes cênicas pela Unicamp, com iniciação científica pela USP. Trabalhou com teatro em São Paulo de 2005 e 2014, quando se mudou para Bertioga. Atuou como professora de teatro e ministrante de oficinas teatrais da Prefeitura, SESC e escolas estaduais da cidade. Criou o Espaço Cultural É Agora. E agora, José, deve ser isso. Em Guaratuba, com uma biblioteca comunitária. Mais uma biblioteca comunitária aí para a gente. A realização de diversas atividades artísticas e culturais ao longo desses 5 anos. Realizou por 2 anos como dramaturga, diretora e atriz, juntamente com o grupo Alma de Maré, o espetáculo teatral comemorativo pelo aniversário da cidade em 2018 e 2019.
essa é nossa amiga, companheira Luísa Helena, perdão, e ela vai falar um pouco da sua história, do seu trabalho, da sua formação, contribuindo nesse grande bate-papo com a gente. Bem-vindo, Luísa. Boa noite a todos. Todos, né? Porque eu estou vendo aqui na minha câmera só os rapazes. E a todas que estão assistindo. Obrigada pela oportunidade de participar. Eu tenho essa formação no teatro, mas desde que estou aqui em Bertioga tenho atuado bastante em outras esferas das artes, inclusive por conta da biblioteca, bastante na literatura. E acho também que as artes elas têm essa característica, principalmente na contemporaneidade, de estarem cada vez mais miscigenadas entre elas, então também é difícil hoje a gente distinguir as linguagens com tanta clareza, né? Teatro, artes plásticas, cinema, enfim, tá tudo, ainda bem, bastante misturado. Para esse debate, eu acho, na verdade, que a minha contribuição possa ser no âmbito de propor algumas coisas a partir das reflexões que eu vim fazendo ao longo desses 6 anos que eu moro em Bertioga, em relação especificamente ao que acontece na cidade. Esse debate hoje, pelo que eu tenho escutado, está super intelectual. Assim, acho que as falas são bastante conceituais e trazem questões que são muito importantes e que tocam, né, na importância, inclusive, da participação popular e da construção de espaços de participação dos artistas populares na cultura da cidade. Mas a grande questão, para mim, quando eu escuto essas falas todas, é pensar em como a gente cria uma cultura de participação popular, né? Como que a gente cria uma cultura de participação em conselhos municipais, por exemplo. Como a gente cria uma cultura de participação das pessoas nas questões orçamentárias, porque quando a gente fala de política pública, a gente precisa compreender as questões do dinheiro, né, de como que a gente constrói espaços a partir de verbas públicas que são direcionadas, que têm restrições, para que as pessoas possam produzir arte com dignidade, né, com dinheiro para fazer isso. Então, o meu questionamento seria nesse lugar, de como criar estratégias para que esses discursos conceituais, para que essas questões que são do âmbito do intelecto possam chegar nas pessoas, para que as pessoas possam realmente atingir esse debate. Né? A gente manteve uma biblioteca comunitária em Guaratuba por 5 anos, sem nenhum apoio público, sem a visita de nenhum agente público a esse espaço, e com bastante dificuldade de ampliar a participação das pessoas, a frequência das pessoas mesmo nesse espaço, né? Então, às vezes, a gente tem até pessoas atuando em determinadas áreas do fazer cultural já na cidade, e por algum motivo não acontece a ponte, a ligação entre essas pessoas que estão já atuando por conta própria num determinado setor artístico ou cultural e o poder público que poderia financiar isso e viabilizar ações para que esses fazeres cheguem à população de fato, para que a população usufrua dessas ações culturais que vão sendo feitas, né? Então, para mim, tem esse questionamento principal aí de como que a gente viabiliza, não só que tenha verba, que tenha editais, que tenham ações do poder público para que as pessoas participem do fazer cultural da cidade, as pessoas que estão nesse âmbito do fazer cultural popular, mas que as pessoas atinjam esse debate, que elas estejam capacitadas para isso, que elas sejam formadas para isso. E aí eu acho que
tem uma reflexão até mais ampla, né, que algumas pessoas trouxeram aí, de que a cultura não é arte, né? A arte é uma parte da cultura. A cultura é uma coisa muito mais ampla. A cultura é a nossa forma de viver, de pensar, como a gente pensa a educação, o formato da educação, o formato da saúde, né? Tudo isso é cultura. Então, realmente, eu acho que tem uma questão que é desse âmbito, de como fazer ações que levem as pessoas a pensarem a participação política como algo importante, como algo que é realmente transformador da realidade em que elas vivem. E aí, especificamente, acho que os conselhos municipais, sem dúvida, precisam ser pensados como ferramentas de participação popular, já que é essa a função deles, né? Em como que a gente cria essa aproximação dos conselhos municipais das pessoas reais. E uma outra coisa que me interessa, nossa, eu teria muitas coisas para falar, mas enfim, muito pouco tempo mesmo, né? Então vou tentar pontuar assim, o que eu acho que é mais contribuinte para essa conversa. Eu fico pensando que no âmbito da formação popular, a gente precisa atuar dentro das escolas, né? Então, em como pensar em estratégias que levem para a população, não só para os alunos, né, mas para toda a comunidade escolar, ações que façam, que reverberem para as pessoas no âmbito dessa reflexão do que é cultura e do que é importante na cultura. Porque o Guilherme abriu, né, hoje a fala trazendo uma coisa que eu estava muito achando que eu ia falar, mas ele já falou, e aí eu penso, poxa, nem vou repetir isso, mas talvez valha a pena pensar um pouquinho, que é o que a gente escolhe priorizar, né, quando hoje o que a gente tem, assim, essa questão do balé, por exemplo, ou a questão do Natal, né, são coisas que as pessoas querem, né, então, assim, como que a política pública pensa em ações que atendam a população, mas que tragam para a população a possibilidade de desejar outras formas de expressão artística como interessantes, como importantes. Então, como que você oferece um curso, por exemplo, de dança, de balé e de hip hop, por exemplo, e você tem muito mais procura para o balé do que para o hip hop, ou para danças africanas, né? Então, de que maneira, eu acho que essa pergunta, para mim, ela é muito instigante e eu acho que seria uma pergunta inicial para se fazer, para se pensar num plano de governo em cultura, em como criar espaços que são, de fato, interessantes para a população. Então, se a gente não vai colocar figuras da Disney para fazer uma parada de Natal, a gente vai colocar o quê? Coisas que tem a ver com a nossa cultura popular, com a cultura bertioguense, com a cultura caiçara, com a cultura indígena, mas de que maneira a gente vai colocar isso para que isso realmente se torne algo interessante para a população? Porque hoje a gente vive uma massificação, né? Uma cultura massificada em que as pessoas optam, elas preferem essa cultura europeizada, né? Essa cultura que a gente gostaria que não fosse prioritária nas políticas públicas, mas que acaba sendo o que as pessoas querem, o que as pessoas buscam. Então, para mim, a questão é essa, né? Como que você cria estratégias para que uma biblioteca comunitária seja interessante para a população? Uma população que não se interessa por literatura, por livros, por leitura. E por que, né, não se interessa? Então, esse pensamento mais a priori, assim, de como que a gente cria estratégias para que essas coisas que nós estamos todos aqui concordando, que são importantes para a formação cultural de uma cidade, como que essas coisas realmente se tornam do interesse de todos. Porque senão a gente começa numa elite cultural, intelectual, dizer o que as pessoas precisam querer fazer e apreciar e atuar como cultura. Eu acho que é isso que eu queria colocar hoje.
Ótimo, sua participação foi excelente, dá essa amplitude. Comungo muito das suas falas, no sentido de que a pergunta que eu já faço, estou na cidade há 23 anos, estudo teatro e cultura mais ou menos uns 15 anos, desde os meus 15 de idade, né? 15 anos de idade. E a pergunta que eu faço, por que o balé é mais privilegiado do que o teatro, do que a música erudita? Né? Como fazer todo mundo beber das mesmas oportunidades? Né? Como criar segmentos de fazer com que você chegue a determinados espaços, como uma biblioteca, como um sarau? Né? Como fazer esse diálogo dentro da cidade? Essas perguntas ecoam na minha cabeça já há algum tempo. Então, aí tem um pensador que fala uma coisa muito interessante, que ele fala o seguinte, conseguir fazer alguma gestão, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é o atual secretário de Mogi, se não me engano, de Cultura, e ele é um poeta, e ele fala o seguinte, conseguir fazer uma boa administração, eu fiz perguntas à comunidade. E aí eu encontrei as respostas. A resposta estava com a comunidade. Enquanto a gente tiver uma gestão que só vai ter o centro, né, que a gente quer, a gente não tem respostas. Muito legal a sua fala, obrigado pela sua participação. E aí, agora é o troca-troca com o Rogério, com o William, comigo. Vou apresentar o Rogério. A gente vai falar sobre o eixo formação e difusão cultural. Que difícil, nossa! Chegamos! Como eu falei, nós estávamos até então com 1.500 visualizações e 153 compartilhamentos. Então, vamos aí movimentando a cidade via web, hein, galera? Deixa eu falar, a gente vai falar do meu amigo aí, o Rogério Jung. Perdão. Pedagogo e promotor cultural, graduado em pedagogia e com formação técnica como animador sociocultural. Já esteve funcionário público e atuou em ONGs. É que ele colocou na primeira pessoa. Programas governamentais e empresas privadas nas áreas de educação socioambiental e assistência social. Em Bertioga, contribuiu com diversas atividades, e contribui ainda, né? Diversas atividades, iniciativas artísticas e culturais, como os projetos Orla da Arte, Filmão de Terça e o Festival Curta Bertioga. Criou e manteve o movimento Nerd na BTV e hoje contribui com a organização da Oca dos Cinéfilos e do Sarau Arte Buriqui. Vocês, Rogério Xing. Olá a todos e todas, boa noite. Bom, difícil falar sobre formação e difusão depois de tantas falas riquíssimas como nós tivemos, né? Como o William adiantou, eu vou dividir o meu tempo de fala com ele. Espero, ao mesmo tempo que propor, né, na verdade, também provocar e quem está nos acompanhando, nos ouvindo, seja agora ao vivo, como depois, quem está assistindo depois, porque quando a gente fala nesses dois espectros, né, da cultura, que é a formação cultural e a difusão cultural, a gente está falando também de como a gente espera ou como a gente se empenha em que a sociedade enxergue a cultura, o fazer cultural de fato, né? Então, muito lembrado pelo Dair, pelo Tião no início, e depois reforçado pelas falas do Cadu e da Luísa, essa questão da hierarquia cultural, né? Eu entendo que esse processo de formação, ele deve se iniciar primeiro com quem está na estrutura governamental, né? Muitas vezes, quem está capitaneando a secretaria ou a diretoria, os espaços culturais, deve ter uma formação permanente sobre cultura.
né? Não é simplesmente uma função, né, atuar com arte. Lembrando que aqui em Bertioga nós temos uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem que trabalha com formação de agentes culturais, né? E não é muito clara, né? E não sei nem se existe de fato uma relação entre essa formação e os agentes que atuam no poder público, de fato, né? Além disso, como bem lembrado, a tradição de se trabalhar com os povos originários e tradicionais, incluindo aí os povos indígenas, caiçaras, quilombolas e todos os outros, é extremamente importante, né? Porque nessa formação tem que ser trabalhado principalmente com as questões esquematizadas, né? A gente ainda tem, por exemplo, sei lá, nas escolas, como foi bem lembrado pela, sei lá, Dia do Índio, né? Que precisa ser revisado desde o nome, Dia do Índio, né? E imagina trabalhar isso numa perspectiva de uma concepção do que é esse dia, do que pode representar um dia de luta dos povos indígenas, melhor, de como a população urbana e a população indígena, que também vive na cidade, elas podem se integrar nesses momentos. As formações dos agentes culturais e das pessoas que trabalham com cultura, ela poderia ser bastante focada sobre isso. E aí, num segundo momento, não, mas ao mesmo passo, quem nos representa no Conselho de Cultura, né? Em vários conselhos, mas em destaque em Conselho de Cultura. Lembrando que nenhum de nós nasce conselheiro municipal, né? Nós aprendemos e nos dispomos a ser conselheiros municipais. Onde está a formação de um conselheiro municipal de cultura? Por quais capacitações esta pessoa passa? Isso tem uma tendência para a gente estimular o diálogo entre o poder público e a sociedade civil, via conselhos municipais, né? Os conselhos, eles acabam muitas vezes não representando, né, legitimamente a população. Quantas artistas estão hoje no Conselho de Políticas Culturais da cidade? Sejam artistas que vivem exclusivamente da produção artística ou tem uma, né, complementar, né? Exerce uma função complementar enquanto artista. E será que os artistas têm condições de acompanhar as ações do Conselho de Cultura? Será que os horários, os tempos e o modo como é operado o Conselho de Cultura, ele favorece a participação desses artistas? Ele entende a necessidade da participação dos artistas e das artistas da cidade? São questões que a gente tem que colocar muito explicitamente dentro de um plano de cultura para a cidade. Lembrando que outra formação que é essencial a todos nós é sobre o Plano Municipal de Cultura, que já foi aprovado em Bertioga há muitos anos atrás, e quando você tem uma atual gestão que nem cita o Plano Municipal de Cultura, você percebe que o planejamento, no mínimo, é muito falho, né? Se não for proposital. Nesse sentido, de ignorar um processo que, mesmo com diversas limitações e dificuldades, conseguiu fazer um trabalho diálogo, né, e que representa uma parcela significativa da nossa sociedade. E você não vê um gestor público atual nem nominando a existência desse plano municipal, que precisa ser revisto, né, e implantado de fato. Muito bem lembrado pelo Tião, a visão transdisciplinar da cultura, né? Nós estamos falando de novas formas de se produzir cultura, e aí entende-se a cultura alimentar, a cultura ambiental, de quem nós somos, de como entendemos a sociedade e como podemos participar da cidade, né? Nós não temos uma cultura muito participativa, como bem lembrou a Luiz Lene, porém, precisamos criar cultura, né, esse campo da difusão cultural, ele também tem que ser elaborado junto com cultura, com técnicos, e estimulando, promovendo essa participação. Eu começaria, talvez, com, primeiro, uma formação de uma agenda, de uma grande agenda cultural, entendendo aquilo que já existe na cidade, porque o próprio bertioguense, muitas vezes, a gente teve uma live agora há pouco sobre transporte público, ele não se movimenta pela cidade, de fato, né? Então, se as atividades culturais de maior porte, ou talvez mais significantes, se isso for possível, né? Enfim, se concentram no centro da cidade, que, na verdade, é muito próximo de um dos extremos, como as pessoas se movem para o evento cultural? E depois, como que elas se movem de volta para casa, né? Quando a gente fala em difusão, em difusão dos espaços, de uma criação da agenda, eu iria até um pouco mais longe, promovendo, inclusive, essa mobilidade urbana durante os eventos. Então, nós temos diversos espaços culturais e momentos de produção artística
artístico-cultural na cidade durante o ano que, infelizmente, não são tão valorizados quanto deveriam. E aí tem o próprio espaço da nossa colega, né, que falou agora há pouco, e agora José, lá em Guaratuba, a própria Vila da Mata, né, nós já tivemos a Casa do Mestre em Indaiá, o Cultural Sambaquis ali próximo do centro, né? Como que as pessoas se mobilizam para esses espaços? Né? Como que elas se locomovem do ponto da sua casa até... Eu acredito que deveriam ter para esses eventos, para esses momentos, inclusive um transporte público que levasse a pessoa. Vai ter uma noite cultural lá no bairro do Guaratuba. Então tem uma linha especial para o evento que leva e traz a pessoa. De preferência, se houvesse tarifa zero. Mas mesmo se não for viável, se houvesse só a existência dessa mobilidade, já favoreceria muito a participação e presença das pessoas nesses eventos. E essa agenda, ela não deve ser, como já foi dito, que tem essa questão da hierarquia cultural. Por exemplo, se a gente pegasse o mês de junho, que é o mês das festas juninas, a gente poderia, por exemplo, começar com a tradicional, para muitas pessoas, pelo menos, a Quermesse Underground, que é realizada pelo movimento de rua, né? Ali o pessoal do Instituto Passipar, feito ali no Ralph, na Praça dos Esportes Radicais. Ao mesmo tempo, tem diversos outros espaços que também fazem suas comemorações juninas, que dá uma agenda conjunta, cada um no seu final de semana, por exemplo, né? Ou em datas que se cruzem, se entremeiam, né? A pessoa sai de um evento, participa de outro, né? Isso tudo só se dá de maneira conversada com as pessoas, que eu acho que é a maior, né, necessidade que nós temos hoje. As políticas culturais parecem que não têm um plano, parecem que são feitas de acordo com o que aparece com a ideia de alguém, né, e não são conversadas, que é o maior defeito que eu acho que tem em qualquer processo público. Né? Os artistas, de maneira geral, são pouco ou muitas vezes nem são ouvidos, né, e são utilizados como mão de obra para ocupar tempos de programações de verão, que muitas vezes é voltada para o turista, nem é, às vezes, pensada para os moradores, né? Não tem programação de verão nos bairros do outro lado da rodovia, por exemplo, como deveriam ter, de conhecer os artistas e os espaços que produzem cultura em nosso município. Bom, como eu tenho que dividir o meu tempo, eu vou devolver a bola para o nosso colega William Vasconcelos, né, que é um articulador forte, na verdade, o grande articulador desse momento, desse fórum, e produtor cultural. Né? Ele compõe a Companhia Armagedon, que já produziu diversos eventos artísticos na cidade, e em destaque, né, a Mostra de Teatro Bertioga em Cena, que já mobilizou diversas escolas, a faculdade local em torno do Bertioga em Cena. Bom, encerro por aqui. Passo aí de volta para o nosso colega William. O som, William. Boa noite. Para quem não me conhece, né, eu falando e articulando com vocês o tempo todo. Obrigado, Rogério. Bom, em resumo, só para a gente pontuar algumas questões, quando a gente fala de formação, a gente tem que entender um pouco da história, e aí, assim, e o atual momento que a gente vive no Brasil. Qual que é a grande questão? Dentro da situação, existe, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou devastado, e aí surgiu a ONU. A ONU, muito preocupada com essa questão de não acontecer de novo uma terceira guerra mundial, ela questiona alguns países. Meio que dentro desse acordo surge os primeiros centros, as primeiras atividades mundiais em prol à paz. E a cultura vai ser usada para isso. Nesse momento, nós vivíamos no Brasil uma questão de ditadura militar, né? E aí surge a Funarte. E a Funarte, ela vai ser o primeiro elo, e muito contra gosto, né? A ditadura militar da época, né? Os governantes da época, e a Funarte, por uma questão de obrigação, né? Dentro desse diálogo e dessa questão mundial,
aí a FUNAT no Brasil ela vai ser a primeira esfera federal e governamental que vai criar, vai ser um espaço pensante de formação da cultura. Né? E aí você tem toda uma história, todo um decorrer disso, e aí você vai entrar, depois da ditadura, né, com Sarney, a lei Sarney, que é a primeira lei em prol à cultura, que também vai visar apoio e fomento à cultura, e vai dar um primeiro start à cultura. Aí a gente tem a questão da era Collor, que acaba com quase tudo, e aí a gente começa tendo algumas formações e surge a Lei Rouanet. E depois as várias outras formações voltadas para a cultura, que começa sempre no quesito federal e vai abaixando, né, na hierarquia, né, do nosso governo, que é os estados e os municípios. Essa noção, né, que a gente começa muito contra gosto dentro de uma ditadura militar com formação, que é a Funarte. E hoje a gente encontra isso no país, não estamos numa ditadura, mas estamos com um governo completamente ditatorial, que é contra completamente a qualquer ações culturais, e isso vai refletir em alguns governos. E não é à toa que Bertioga hoje está no atual governo, que pensa, ou que tem ações, ou melhor, que não tem nenhuma ação para a cultura. Certo? Não tem nenhuma ação para o diálogo, não tem nenhuma ação de propositura para a formação cultural, né? Do fazer pensante, do agente pensante, né? Como bem o Rogério falou, pegando os conselheiros, né? O conselheiro, ele é um voluntário, ele vai trabalhar voluntariamente por um período, ele foi eleito para aquilo. A formação de um conselheiro, né? Ainda mais na área da cultura. O que a gente vai fomentar? E a palavra eu acho que é essa, fomentar. E nós, hoje em Bertioga, né, não temos nenhum diálogo que vise a fomentação. Nós temos um plano de cultura que não foi revisto. Nós ficamos com a Casa do Conselho um ano parada, um ano e meio, pouco parada. Voltou agora a Conselho de Cultura. Ou seja, nós não temos... nós temos o centro, que às vezes acontece uma atividade artística e cultural, e os outros bairros nada acontece. Como bem o Rogério falou, do outro lado da pista não acontece nada. Do outro lado da cidade, que é Boracéia, não acontece nada. Como que a gente pode fomentar os segmentos artísticos na cidade? Através de uma formação. Visto que, por exemplo, hoje nós temos uma grande lei que nos ajuda e que nos orienta, né, que foi votado, né, foi criado por uma deputada, Benedita da Silva, né, que é do PT, que veio com esse projeto, conjunção de outras leis, né, que foi votado praticamente não, foi praticamente todo, só o Partido Novo que não votou, que é a Lei Aldir Blanc, está fazendo um debate nacional. Aqui em Bertioga a gente vai ter nosso primeiro encontro daqui a alguns dias, em plena pandemia, juntando todo mundo, certo? Em vez de ser assim, em forma de live. Essa questão não é voltada para a formação, é voltada exatamente para a pessoa não aderir. Então, a política hoje, em Bertioga, é para, ao invés da adesão, é para você não aderir. E a propositura de uma fomentação em cultura em Bertioga, ou em qualquer outra cidade, vem através do diálogo, vem através da construção coletiva e passa por vários segmentos. Bem falado aqui também, cultura, arte é um setor da cultura. Cultura é muito mais do que arte. Certo? Cultura no país movimenta até então, se não me engano, salvo engano, 5% do PIB nacional. Né? Hoje estão pensando em São Paulo
3% do orçamento. Bertioga não tem nem 0,50% do orçamento. Se a gente consegue 1%, quanto a gente não fazia de diálogo de construção participativa? Né? Então, entender que, quando a gente fala de fomento à cultura, quando a gente fala de construção participativa, quando a gente fala de diálogo, quando a gente fala de formação, a oralidade daquele tio, né, daquele senhor, daquele ribeirinha, daquele Sara que constrói, né, sua rede de pesca para pescar há mais de 50 anos é tão válida quanto um doutorado, estudou e pesquisou na universidade X, Y, Z. Porque ele tem uma coisa chamada vivência e o outro tem uma coisa chamada pesquisa. Ninguém é melhor que ninguém. Certo? Visto que quando se criou, hoje, há mais de 10 anos, se criou o seu conselho, a fala daqueles que criaram o Conselho de Cultura, em Bertioga, diz o seguinte, que não existia na época em Bertioga gente de know-how, saber para criar segmentos artísticos dentro do Conselho. Hoje o Conselho em Bertioga só tem 4 cadeiras de entidades com CNPJ. Ou seja, quando eu tenho essa mentalidade, eu não respeito o índio que vive em Bertioga, com toda a sua história, há mais de 500 anos. Certo? Ou Caiçara, que vive na cidade, né, há tantos anos. Ou as comunidades ribeirinhas, comunidades afro, né, os terreiros, são a tradição. Você pega um terreiro, terreiro, como um terreiro não é? O terreiro, ele tem uma formação que não é acadêmica, é vivencial, é oral. Ou seja, é o pai passando para o filho de terreiro, filho de santo, para o filho de terreiro, toda a sua ancestralidade. Como isso não é formação? Lá ele aprende a gastronomia do terreiro, ele aprende a tocar o atabaque, ele aprende a dançar no chão. Ou seja, isso são culturas e oralidades que têm que ser preservadas. E só com um conselho, com participação popular, com cadeiras efetivas, com membros voltados à segmentação, e não só da arte, mas de toda uma população que se entende cultura, você vai ter uma formação cultural. Né? Você vai ter um segmento, você não vai ter um segmento que é entender que cultura é arte. Não, eu tenho uma ação cultural que vai me proporcionar aprendizados, né, formadores. Então, eu não vou ter um único grupo de teatro, ou eu não vou ter um único grupo de dança, ou não vai ser só o balé, ou só o hip hop. Vai ser todo um dia, vai ser uma construção de pensamentos voltado à formação cultural, respeitando o que veio antes, respeitando a formação cultural de cada um, um espaço independente do lado de que banda você toca. E só para encerrar minha fala, que está acabando, já foi avisado aqui, falta 2 minutos. 2 minutos. Só para encerrar, já vou me avisar daqui, já vi. Que falta a minha fala. Quando a gente fala de fomentação, de fomento à cultura, não é só edital. Né? Enquanto o mundo, enquanto outras cidades estão brigando por outras coisas muito mais, a gente está tentando um edital, certo? Mas o edital, nas áreas culturais, ele é importantíssimo, porque é ele que vai dar autonomia ao artista, ao produtor, ao fazedor cultural, ao artesão, certo? Ao que movimenta a cadeia, certo? Autonomia. Ele não vai fazer o que o outro quer, ele vai fazer o que ele quer. O edital, o fomento é importante para isso. E fechando,
Bertioga se fala muito da questão turística. O turismo é importante, mas não existe turismo sem entretenimento. Não existe turismo sem cultura, né? E aí eu encerro a minha fala com as perguntas. Cadê nossa gastronomia? Cadê nossa cultura? Né? Dentro disso. Cadê nosso fazer artístico? Cadê nosso movimento? Cadê nossa participação? Então, é isso que a gente quer trazer com essas falas. Eu agradeço. Muito obrigado pela participação. Né? Eu acho que eu tenho aqui na tela, eu tenho o Xing, eu tenho o Cadu, eu tenho a Luísa, eu tenho o Odair, o Tião. E todos os mais de 1.600 visualizações, mais de 153 compartilhamentos. Bom, só ver aqui, eu acho que no nosso grupo não vai mais ninguém participar. Então, eu vou fazer os encerramentos finais. Então, primeiro, quero agradecer. Né? Vamos lá, por ordem. Vou ver aqui estou na página certa. Então, quero agradecer ao presidente do partido, Guilherme Dias, do PT, a nossa poetisa Vilene Lacerda, a nossa pré-candidata, professora Lucélia, ao doutor, nosso pré-candidata vice, a nossa pré-candidata a prefeita, professora Lucélia, a nossa pré-candidata a vice, doutora Luísa Bichir, ao Odair Dias, ao Tião Soares, ao Cadu de Castro, ao Rogério Xing, a Luísa Helena, né? Vou ler de novo, para todo mundo que está nos vendo, o texto aqui, mensagem antiprocesso. Temos enfatizar que a live evento virtual é um processo de construção coletiva com a comunidade prevista na lei eleitoral. As manifestações são de membros, filiados e filiadas, assim como de pré-candidatos somente. Em momento oportuno, estaremos apresentando as propostas para a decisão da sociedade. Então, mais ninguém vai participar, faço aqui meu agradecimento pessoal a todos pela colaboração e participação. Obrigado, Rogério, porque a gente ficou batendo a semana toda essa bola, né? E saiu nosso filho. Nosso filho saiu. Muito feliz. Alma lavada. Vou dormir feliz hoje, porque às vezes a gente se sente sozinho quando a gente fala de cultura. E principalmente quando a gente tenta separar o ego do sentido de eu, e que é um coletivo, né? E a gente se sente muito sozinho nisso. E quando a gente encontra, mesmo que seja num partido político, mesmo que seja numa cultura política, a gente encontra tudo isso, e hoje, com toda essa visualização e participação da galera, e essas falas todas colaborativas, enche a nossa alma, né? Então, vou dormir com a alma lavada hoje, feliz com a participação. Né? Porque o processo foi muito bom, e hoje a participação de todos também foi excelente. Peço a todos que contribuam lá na nossa página do PT, vai estar live, quem quiser assistir, continua assistindo, quem quiser, porque vai estar lá, né, várias vezes, então quem quiser assistir vai continuar podendo assistir, e quem quiser contribuir com propostas, sugestões, só colocar lá embaixo da live. Mais uma vez, galera, muito obrigado. Ricardo, muito obrigado, você também foi o anjo que nos ajudou, não está aqui na live, mas está aí atrás, nos caminhando e ajudando. E beijo, Lu, beijo, todo mundo, muito obrigado. Tchau, galera. Até mais.